Olá, dando continuidade aos quimioterápicos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre duas classes, que são os antiprotozoários e os antieumínticos. Né? A gente, de uma maneira geral, a gente chama de antiparasitários, mas tem uma pequena diferença aí de estrutura entre eles, entre os protozoários e entre os eumintos. Então, só para a gente lembrar da microbiologia, essa diferença, a gente tem aqui os eumintos, eles são organismos multicelulares que, na forma adulta, é possível a gente ver a olho nu. As outras fases desse euminto são ovos e larvas. Já os protozoários, eles são organismos que não são multicelulares, eles têm apenas uma única célula. E aí a gente só consegue visualizar no microscópio. E tem as fases aqui de cisto e trofozoítos. Tem alguns exemplos, por exemplo, protozoários. A gente tem a giardia, entameba. Dos eumintos a gente vai ter a lombriga, o Astra lombrigóide, tricuris, ancilostomídeo, a solitária, enfim. São parasitas que têm estruturas diferentes e por isso tem medicamentos diferentes para poder tratar. Tem até alguns hoje no mercado que conseguem atingir tanto os protozoários quanto os eumintos. Mas os mais antigos, antiparasitários, a gente vai ter uma ação mais eumíntica. Primeiro a gente vai falar sobre os antiprotozoários, as estruturas unicelulares. Né? Que doenças são essas? É ameba, giardia, tricomoníase, tricomonas, tem o tripanossoma, que é a doença do sono, tem o tripanossoma cruzi, que é aquela do barbeiro, tem a leishmaniose, malária, toxoplasma gondii, pneumocystis carini, são todas doenças causadas por protozoários. E aí a gente tem um grupo de medicamentos aqui, dos tradicionais, que de fácil acesso, a gente vai encontrar aí, inclusive na farmácia pública, o metronidazol, o secnidazol e o tinidazol. São indicados para infestações por protozoários como namebíase, giardíase, tricomoníase. Essas drogas também podem ser usadas em infecções por bactérias anaeróbicas. Então, esses antiprotozoários, eles vão ter essa ação também de contra o parasito protozoário, mas elas também agem em alguns tipos de bactérias. Então são antibióticos e também antiprotozoários. E aqui tem um quadro com alguns exemplos de medicamentos antiprotozoários e as respectivas doenças para qual eles são utilizados. Pode ser que vocês identifiquem alguma substância que a gente tenha falado aqui antes. Por exemplo, vamos lá. Amebíase, giardia, tricomoníase. Então, metronidazol, secnidazol, tinidazol. Trypanosoma rhodensiense, Trypanosoma gambiense. A gente vai ter a suramina, pentamidina, melarbazol, eflornitina e nifurtimox. Desses aqui, acredito que vocês talvez não conheçam nenhum. Trypanosoma cruzi, nifurtimox, benzidazol. Leishmaniose. Aí a gente vai ter o estibogluconato de sódio. Aí olha só, anfotericina. A gente acabou de falar no vídeo anterior aqui da anfotericina como antibiótico e também como antifúngico. Ela também serve para poder tratar, para poder matar o protozoário. Na malária, a gente vai ter a amodiaquina, a artemisina, a atovacona, e aí a gente tem a famosa cloroquina, que foi estudada aí para ver se era possível
ser utilizada contra a pandemia, né, contra o vírus da Covid, porque como ele como um antiprotozoário, pode ser que ele também tenha uma ação satisfatória no vírus, porque não? As várias substâncias poderiam são utilizadas para diversos tipos de infestações de infecções, de infestação de parasitas. A clindamicina, ela é um antibiótico também, e ela também é utilizada como antiprotozoário. Dapsona, doxiciclina é outro antibiótico que também é utilizado antiprotozoário. A gente vai ter lumefantrina, mefloquina, primaquina, proguanila, pirimetamina, quinina, sulfadoxina, tafenoquina, tetraciclina também, ó, outro antibiótico que é usado como antiprotozoário. Pirimetamina mais sulfadiazina, também antibiótico e usado como antiprotozoário também. Depois, para pneumociste carine, a gente vai ter o clotrimoxazol. A gente vai ter que, na verdade, tem um outro nome aqui que é sulfametoxazol mais a trimetoprima, que a gente viu lá no antibiótico, que é o famoso Bactrim, também usado aqui para esse tipo de protozoário. Além dele tem a tovocona e a pentamidina. E dos antihelmínticos, a gente viu que são estruturas que os adultos desses parasitas são visíveis a olho nu, né? Então são medicamentos que combatem helmintos, que são vermes multicelulares com sistema digestório, excretor, nervoso e reprodutor. Então você vê que é uma estrutura maior e mais complexa do que os demais parasitas. Os helmintos são divididos em nemateumintos e plateumintos. Os nemateumintos, eles já são os vermes cilíndricos, né? Tipo a lombriga, o ascaris, né? E os plateumintos são os vermes que são achatados. Esses parasitas podem infectar vários sítios do ser humano, como fígado, sangue, intestino e outros tecidos no hospedeiro humano. Tem vários deles que têm ciclo cardiopulmonar, porque eles vão circular, acabam indo para o sangue, vão parar no pulmão. A presença do sistema nervoso rudimentar proporciona diversos alvos possíveis para agentes antihelmínticos. A gente vai ver que o mecanismo deles está muito associado dos medicamentos para poder combater na paralisia desse parasita, desse helminto. Ele tem um sistema nervoso e esses medicamentos atacam justamente e paralisam o parasita helminto. É o que está aqui logo em seguida, ó. Atuam interrompendo a função normal do parasita, induzindo paralisia e ou provocando morte. Então ele paralisa, ele não vai se alimentar, a consequência no organismo é morrer. Aqui a gente tem um quadro como o organismo, qual que é a forma infectante dele, o modo de transmissão, só para vocês relembrarem isso da parasitologia. Então a gente vai ter o ascaris, a forma de ovo após 6 semanas no ambiente. O modo de transmissão é a ingestão, né? A gente fala que é transmissão fecal-oral, né? Mas eu não como cocô, não diretamente, né? Mas pode estar aí no meio do alimento, da água, e a gente ingerir essas formas que não são visíveis a olho nu. Os ancilostomídeos, você se infecta pela larva após 48 horas, penetração na pele. Strongyloides, tem o estercolaris, que é a larva, e a penetração na pele, que é o modo de transmissão. O Enterobius vermicularis, que a forma infectante é o ovo, após algumas horas. E o modo de transmissão é a ingestão. E Trichuris tricura,
que é o ovo após 6 semanas no ambiente e a ingestão. Não vou estender aqui falando sobre cada doença, parasita, mas isso vocês encontram facilmente. Só vocês jogarem isso no Google, vão dar várias fontes confiáveis. Vocês podem ver o ciclo, relembrar a forma de transmissão melhor, o formato de cada um deles, mas já foge um pouco do assunto da farmacologia. Dos vermes chatos, a tênia, que é a solitária, tem a forma de cisticerco em carnes mal cozidas, aí vai ter, aqui está como tênia SP, mas você tem a tênia sólida, a soginata, e cada uma delas, boi, do porco, tem até hoje tem o parasita através de carne crua de peixe, e através dessa ingestão do cisticerco. A xistose, o xistossoma, cercária na água, penetração na pele. Exemplos de antihelmínticos: os agentes nematicidas, que são contra os nemateumintos, que são os cilíndricos, esses aqui primeiros. Inclui os benzimidazóis. Quem são? Tem um famoso aqui, ó. O albendazol e o mebendazol é o mais famoso desses aí, que são mais antigos, e o mebendazol até está difícil de encontrar hoje no mercado, mas o albendazol ele é bem fácil de tomar, bem pega uma quantidade, tem um espectro de ação bem considerável. Fala-se até que ele tem uma ação na tênia, nos vermes chatos, mas não é o de primeira escolha para tratar quando se tem certeza de uma tênia. Mas tem um esquema dele de dias também que se utiliza para contra a tênia. Além deles tem o tiabendazol e o cambendazol. Além dos benzimidazóis, que são esses que a gente falou que está entre parênteses, a gente tem o dietilcarbamazina, tem o levamisol, que ele é específico contra a lombriga, que é o Ascaris lombrigoide. Tem a niclosamida, que é específico para a tênia, a solitária. Tem oxaminiquina contra a esquistossomose. E a gente vai ter a famosa ivermectina aqui, ó. A ivermectina ela é muito utilizada para o que a gente fala de ectoparasitas, ou seja, eles parasitam o ser humano, mas pelo lado de fora. Quem são esses aí? É o piolho, e aí a gente tem o piolho da cabeça, do corpo, que é o famoso chato, que vai pegar o de corpo e de região genital, a pulga, né? A gente tem também, além da pulga, do chato, a gente tem também a sarna, né? Ele é bastante utilizado para isso. Existe até uma lenda de que ele faz um efeito por 6 meses, 1 ano, e você fica blindado de qualquer tipo de parasita. Não é assim que funciona. O que tiver ali costuma realmente não fixar mais na pele, mas os cuidados, se não feitos, não dá para ficar tomando direto ivermectina, porque você vai acabar com o fígado. São substâncias que realmente sobrecarregam o organismo, e aí os ectoparasitas, você tem uns cuidados a mais, né? Ferver a roupa de cama, os demais que tem contato também não pode estar, senão vai pegar de novo. E aí é o que eu falei, é inviável se você não tomar todos esses cuidados de controle do ambiente da pessoa, e toda vez que aparecer ficar tomando ivermectina. Não dá. Mas além disso, a ivermectina também tem ação contra os nematicidas, esses vermes cilíndricos. Alguns, né, principalmente Ascaris lombrigoide, ele também age. Então ele vai agir aí contra ecto e os endoparasitas, né? Palmoato de pirantel e nitazoxamida é o Enterobius vermicularis, né, que é aquele parasita aonde você tem aquela coceira anal
característica, porque a fêmea sai para poder eclodir os ovos, né? Sobretudo à noite. E tem a famosa nitazoxanida. A nitazoxanida é o famoso nome comercial que tem aí no mercado, é o Anita. Ele é bem mais caro, mas ele tem a vantagem de agir tanto aí contra os eumintos e os plateumintos, e ele também pega alguns protozoários importantes, como ameba, giardia, tricomonas. Então o nitazoxanida tem um aspecto mais amplo, por isso que ele é tido aí como é melhor tomar o Anita, porque ele acaba pegando tudo. Realmente, porque senão você vai ter que tomar, por exemplo, um albendazol e tomar também um metronidazol ou um secnidazol para poder ter a mesma ação de espectro de ação de pegar mais parasitas do que tomar só a nitazoxanida. Mas tem que também tomar cuidado com isso. Por que a gente tem que ficar tomando cuidado com esses vermífugos? Né? Não se deve ficar tomando esses vermífugos, esses antiparasitários por conta própria. O ideal seria você ir ao médico, consultar, e se ele achar que por bem deve tomar, porque você encontrar um parasita nas fezes é uma coisa mais difícil, a não ser que esteja bastante infestado. E aí você consegue, porque no exame de fezes tem muito resíduo misturado que vai sair junto com a larva, o ovo, o cisticerco. Para você enxergar isso ali, tem que ter muito, porque é por amostragem, né? Foi um determinado horário, mesmo que você faça aquela coleta de fezes de 3 dias, espaçados, é uma amostra de tudo que está no seu organismo. E daquela amostra que você envia para o laboratório, um pedaço que é colocado na lâmina para ver. Então, se não tiver muito espalhado, tiver muito infestado, é mais difícil de ver. Por isso que sai muito ausência de parasitas ali. Mas mesmo assim, às vezes o médico passa. Só que o problema de ficar tomando demais é que já tem vários deles que já estão criando resistência também. Então, os antiparasitários, os antiprotozoários, os antieumínticos também têm resistência. Eles criam resistência contra esses medicamentos. Isso pelo uso indiscriminado que está acontecendo. Então você vai usando aí, às vezes sem nem precisar, por prevenção. Na dúvida vou tomar. E aí, será que se deve mesmo? Ao mesmo tempo você desprotege um pouco o organismo da sua flora e pode estar criando resistência. Então é uma questão bem polêmica, tem que ser conversado isso com um médico, com um profissional de saúde, para ver a necessidade realmente, né? Eu almoço muito, como muito fora de casa, já tem muitos anos que eu não tomo, apesar de não ter sintoma, mas começa a observar bem, né? Evitar, né? Higiene da mão na hora de se alimentar, água sempre tratada, evitar ficar comendo fora de casa, ter cuidado com os alimentos, desparasitar, isso tudo faz um papel tão mais importante do que ficar tomando só medicamento que pode sobrecarregar o organismo e criar resistência. E aqui, por fim, a gente tem o praziquantel, que é um agente contra os plateumintos, que são os vermes chatos. Também são mais específicos para os vermes chatos.